Oi gente, eu sou o Neto, esse aqui é o canal Mil Páginas e hoje a gente vai conversar sobre o mangá é melhor do que o anime? Bom, então antes da gente começar aqueles recadinhos de sempre aqui do canal, não esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever aqui no canal e lembrando que no box de descrição eu deixo o link bem como o cupom de desconto para a loja do Capitão Onigiri, onde você consegue comprar mangás que estão faltando na sua coleção, finalizar alguma coleção que você deixou incompleta, ou mesmo volumes mais antigos, arranjar algum monte de acessório, tem uma parte de quadrinhos que eu gosto bastante e usando o cupom aqui do canal você ainda fecha a sua compra com desconto, que é sempre muito mais gostoso. E pegando ninguém de surpresa, a editora Panini, na CCXP que aconteceu agora, dias 4 e 5 de dezembro, aproveitou para anunciar alguns dos títulos previstos para 2022 e ela anunciou um anime que estava bastante hypado nessa temporada agora, que é o Blue Period, que está saindo pela Netflix aqui no Brasil, então a Netflix está trazendo ele aqui pra gente. E é engraçada a minha relação com esse anime em específico, porque eu gostei do anime, eu acho que é super competente de modo geral, mas ele é um daqueles clássicos casos em que eu prefiro o mangá, eu prefiro o veículo original de mídia onde ele se originou. E os motivos são vários, assim, de modo geral, mas antes de eu entrar nessa especificidade, o que é o Blue Period e por que tanta gente, inclusive eu, provavelmente vai ser o único dos novos títulos da Panini que eu vou colecionar, ficou tão feliz com a vida de Blue Period aqui pro Brasil? Bom, Blue Period é um seinen publicado desde 2017, é de autoria de Tsubasa Yanaguchi e publicado na Monthly Afternoon, que é uma revista de seinens, e ele é mais uma história sobre o amadurecimento. E no caso, a gente está acompanhando o amadurecimento do nosso protagonista, que é o Yatora Yaguchi, e é muito engraçado porque o mangá, ele parece ser uma coisa, então ele parece ser uma obra de arte, então ele parece que é todo voltado para esse mercado artístico, pintura, escultura, os estudos da arte como modo geral, mas na verdade ele é muito mais sobre esse protagonista que é um adolescente visto como um delinquente por alguns colegas, por alguns professores, só que ele não tem o real interesse meio que em nada, assim. Ele é aquele típico adolescente que não sabe muito o que verdadeiramente gosta, faz as coisas que as pessoas imaginam que ele deva fazer. Então, os amigos vão sair, ele sai junto com os amigos têm o hábito de irem assistir jogo de futebol, ele vai com esses amigos, frequenta bar com esses amigos. E todas as vezes que ele está em casa, numa boa, ele está estudando com bastante afinco. Ele é aquele tipo de pessoa que estuda em casa para poder ficar tranquilo no colégio. Então ele estuda bastante, é um dos melhores alunos, mas não existe nada nesse primeiro momento da obra que faça o coração dele bater mais rápido, E aí o anime e o mangá vão apresentando pra gente esses diversos personagens que cercam esse protagonista, até o momento em que ele acaba se indo de encontro ao clube de arte por uma série de casualidades do destino. Ele acaba indo parar num dia qualquer dentro do clube de artes e fica completamente encantado com uma pintura a óleo feita por uma das membros, uma veterana do clube, que está passando pelo processo de prestar vestibular. E isso meio que deixa ele num estado mais eufórico, ele não consegue entender. E a professora, que é a melhor personagem, com toda certeza, assim, do anime e do mangá, principalmente, a Shoko Saeki, é uma professora de artes que ela não... o que eu gosto dela, o que eu acho que e o mangá já faz isso melhor do que anime, ela não trata os adolescentes dela como adolescentes
burros ou ingênuos. Ela é aquela típica professora que dá respostas muito sinceras. Então ele tem aquele primeiro choque de não entender por que ele gosta daquela obra, mas ela meio que usa isso para ir cutucando ele até em algum momento que ele decide fazer alguma coisa e esbarra em dificuldades técnicas, porque ele nunca fez arte propriamente dito. Então quando ele esbarra nessa dificuldade técnica de fazer alguma atividade, ele meio que vê aquilo como algo que deixa ele animado e ele entra naquela coisa quase obsessiva. Sabe quando você está pesquisando alguma coisa na internet, aí você entra num link da Wikipedia que te leva para outro link, que te leva para outra matéria, e assim você vai indo? Ele entra nesse fluxo mental de eu quero fazer mais disso, eu quero testar mais dessas coisas, eu quero que essa atividade se repita mais vezes. E aí entra uma questão que eu acho muito importante nesse anime, nesse mangá, que é a questão de tempo mesmo. O mangá, ele é um mangá mensal, né? Então ele tem mais páginas. Então a autora consegue desenvolver aquela sensação que ele tá sentindo. Ela consegue criar um fluxo temporal muito único e exclusivo da obra do mangá, que é ele se questionando, que é a professora Saeki meio que falando pra ele, então, talvez você goste, talvez tá tudo bem gostar de artes, tá tudo bem ter alguma coisa que você se empolgue, e o principal, você é jovem, os riscos estão aí para serem tomados pelas pessoas jovens. Não tem uma necessidade de você encarar a vida com tanta seriedade enquanto você só tá no segundo ano, seu vestibular é só no próximo ano. Então, essa questão de tempo mesmo, né, de como o tempo se desenrola dentro da obra, no mangá ela é muito, muito, muito melhor trabalhada. E um outro fator que eu acho muito interessante, no modo como o mangá é desenvolvido e não consegue passar para o anime como um todo, é como existe um impacto, né? No anime a gente tem muito aquele impacto visual, virou até uma certa recorrência entre os otakus falarem sobre sakugas, que são aquelas cenas muito bem animadas e tudo mais, mas o mangá ele tem um impacto visual e textual que me parece não ser replicado no anime. É até engraçado porque no primeiro momento do anime em que ele se encontra com aquela obra de tinta a óleo que ele fica fascinado por ela e instigado de porque as pessoas são meio verdes e tudo mais, o anime faz uma brincadeira meio como se a obra se movesse pra ele, e o mangá não tem isso. O mangá é simplesmente aquele pá, assim, ele é uma cenona na sua frente. Então existem algumas liberdades criativas que foram tomadas no anime pra, obviamente, não ser apenas um anime em que as pessoas falam, a outra escuta, faz meia dúzia de obras de arte, é isso. Então essas liberdades, ao mesmo tempo que elas servem para atrair novas pessoas para essa obra e deixar o anime com um pouco mais de dinamismo, o mangá ele não precisa disso. E não precisar disso é claramente uma força da obra. Uma outra questão que eu gosto bastante é que é um mangá com muitas informações. É um mangá que vai falar informações sobre as características da faculdade, principalmente do Japão, né? Então, quais faculdades são públicas, quais faculdades são pagas, qual é o nível de dificuldade, quantas faculdades tem, que tipo de obras você tem. E no anime isso é apenas uma cena falada, enquanto no mangá tem toda uma brincadeira de ter todos os nomes ali, você consegue ler e absorver, porque é o seu tempo de leitura, não é o tempo de um episódio de 23 minutos que precisa ser preenchido com aquela informação, então é só personagens conversando. É o seu tempo de leitura, de absorção, de entendimento. Ou então, mais pra frente, quando ele começa a se envolver ainda mais com aquele método de criação de obras artísticas, que a professora basicamente está ensinando para ele a importância de algumas técnicas básicas, sabe? Por que você faz esses estudos de natureza morta? E ela dá uma explicação extremamente coesa, mostra, e isso que é o mais incrível de ser uma obra em mangá, porque é uma obra desenhada. Então, quando ela está falando sobre técnicas de desenho,
os personagens conseguem exemplificar. Existem quadros apenas mostrando técnicas de sombreamento, porque o sombreamento foi feito daquela maneira, as diferenças de uma pintura a óleo para uma pintura aquarela, as diferenças entre como fazer sombreamento quando você está desenhando uma escultura, uma obra que já existe, angulação, cores, enfim, ela consegue desenvolver, né, o Bluebeard consegue trazer no mangá uma explicação que me lembra muito Food Wars. Food Wars, e eu já elogiei o mangá várias vezes no Twitter, se você não me segue, fica aí a dica. É um mangá em que, por tratar de culinária, ele tem um cuidado muito, muito, muito grande. A nossa edição nacional é maravilhosa nesse momento, que é explicar. Ele consegue explicar no seu próprio tempo por que o cozinheiro está fazendo aquele passo específico. Porque essa carne tem que ir para o forno depois de selada. Porque as folhas de chá precisam passar na água de uma determinada maneira para ter resultados diferentes. Então, o Bluebeard me passa exatamente essa sensação de que, por ser um mangá sobre arte, o fato dela ser construída numa mídia visual e de leitura, que você constrói o seu próprio tempo, é quase como se você tivesse realmente você não vai sair de Bluebeard sabendo desenhar ou sabendo criticar uma obra de arte, mas você consegue entender, e dependendo do seu nível de atenção e seu nível de determinação em seguir, prestando atenção nesses conceitos, você consegue levar aquilo contigo, assim. E o anime não consegue fazer isso, porque o anime chega um momento que ele vai focar naquilo que é mais fácil pro anime, que é movimentação de personagens, bons diálogos, cenas de impacto, câmeras interessantes. Ele vai focar em elementos que são basicamente destinados à animação, sendo que é um anime que é para ser focado em experiências mais lentas e experiências de absorção de alguma coisa que está sendo dita ali. E não me entendam mal, a história é maravilhosa, os diálogos são muito poderosos, mas tendo ali uma mídia escrita, você tem o seu tempo de absorção, que é o que eu acho que eu sinto mais falta no anime. No anime você tem aqueles 23 minutos, assistiu, piscou em algum momento, você perde alguma coisa relevante. O mangá, e eu acho que a Yanaguchi tem muito isso certo, assim, na cabeça, você pode parar naquela página quantos minutos você quiser, você pode ler, reler, voltar e tentar comparar algumas coisas muito mais facilmente. Então, é uma experiência que, sinceramente, o anime não é ruim, tá? Isso aí na Netflix, já tem acho que uns 8 ou 9 episódios quando saiu esse vídeo, mas o mangá é tão melhor, e é igual pra mim, Food Wars, o anime é maravilhoso, as comidas são lindas, mas o que se perde pra fazer esse anime, essas cenas bonitas, é precioso demais e diz mais sobre a obra do que o que está sendo animado. Então, pra mim, esse perder do Bluebeard para animação, a obra é mais sobre isso do que sobre as outras coisas. Então, Bluebeard é muito bom, o mangá é muito bom e te dá essa leveza temporal que você precisa muitas vezes para absorver essa obra. Bom, provavelmente eu vou fazer vídeo quando sair o primeiro volume de Bluebeard aqui pro canal, porque claramente é uma obra que eu gosto bastante de acompanhar, e agora saindo, e eu tenho certeza que a nossa tradução vai ser muito boa. Vídeo que a Panini faz com Food Wars, que é um nível de cuidado técnico que eu acho impressionante. Vai ser muito legal poder falar, porque existem muitos conceitos, além dos conceitos técnicos apresentados, existe esse conceito de você é um adolescente, você tem essa liberdade para errar. E eu acho que é muito um mangá sobre isso também, sobre você descobrir coisas que funcionam ou não funcionam para você.
Mas é isso, a gente ainda não tem informação de preço, provavelmente deve sair pelos R$ 34,90, que vem sendo o novo preço padrão dos mangás da Panini. E ele já tem 11 tampos publicados no Japão, então se ele for mensal até o fim do ano que vem a gente deve estar já pau a pau com o Japão, então fica um pouco mais tranquilo de acompanhar, né? Então a periodicidade talvez comece mensal e depois mude. Tem que esperar a Panini soltar mais notícias pra gente nisso. Mas por hoje é só, não esquece de deixar nos comentários se você prefere o anime ou se você prefere o mangá. Eu particularmente acho que eu ando preferindo o mangá pra tudo, por conta dessas questões de 1 hora de leitura. Eu leio muito mais do que 1 hora assistindo alguma coisa, que eu consigo ver, sei lá, 3 capítulos, 3 episódios, se eu for muito, muito veloz, assim. Então, é isso, é questões de preferência mesmo. Mas não esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados que ficam do meu lado direito e se inscrever na bolinha aqui do meu lado esquerdo para continuar me acompanhando aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau, tchau.